Olá pessoal, sejam bem-vindos. Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre geometria analítica, hoje nós vamos estar falando sobre a condição de alinhamento de três pontos, certo? Então aqui nós temos nosso plano cartesiano. Ele não está preenchido, eu vou preencher ele aqui com vocês, para vocês entenderem melhor, passo a passo. E nós temos que entender o seguinte, qual que é a condição do alinhamento de três pontos? Três pontos eles estão alinhados se e somente se eles fazem parte da mesma reta, certo? Então aqui vamos supor, né? Aqui nós temos então o nosso ponto A, o nosso ponto B e o nosso ponto C. Então eles estarão alinhados se eles fizerem parte da mesma reta, né? Então neste caso aqui nós temos essa figura desenhada aqui, então nós já podemos dizer que eles estão sobre a mesma reta. Então é isso, ele vai estar alinhado se os três pontos estiverem sobre a mesma reta. Outro nome que pode levar é que eles são colineares, então eles fazem parte da mesma reta, certo? Então, aqui nós temos então o nosso eixo das ordenadas e o nosso eixo das abscissas, nosso x e o nosso y, certo? Então, aqui no nosso ponto A, nós temos o x1 e o y1, certo? Então, nosso par ordenado. No nosso ponto B, nós temos então nosso x2 e o y2. E no nosso ponto C, nós temos então o nosso x3 e o nosso y3. Certo? Então, aqui nós temos três pontos e nós temos as suas coordenadas genéricas. Então, como nós verificamos se três pontos eles estão alinhados, né, se eles são colineares? Nós, basicamente, estaremos calculando através do determinante de uma matriz de ordem 3, certo? Caso o determinante dessa matriz seja zero, então os pontos que nós estamos estudando, localizando, estarão alinhados. Então, basicamente, a primeira coluna dessa matriz de ordem 3, ela terá o quê? As coordenadas das nossas abscissas, certo? Então, nosso x1, x2 e x3, dos pontos que nós estamos estudando. A segunda coluna, obviamente, ela será composta, então, das nossas ordenadas, certo? Dos pontos que estamos estudando. E a última coluna? A última coluna é composta pelo número 1. Nós temos uma demonstração do porquê isso aqui é verdadeiro, certo? Só que eu não estarei mostrando ela aqui. Então, nós apenas estaremos verificando se essa condição aqui é válida. Então, recapitulando, três pontos estão alinhados se eles estão sobre a mesma reta, certo? Um nome que pode ser levado também é que esses pontos eles são colineares. E como nós determinamos se eles são alinhados, se eles estão na mesma reta, calculando o determinante dessa matriz gerada a partir deles, né? Uma matriz de ordem 3, certo? Então, vamos para um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Dadas as coordenadas A, B e C, verifique se os pontos estão alinhados. Uma outra forma que você poderia ver esse exercício é verificar se esses pontos são colineares. Então, é a mesma ideia. Nós vamos verificar se esses três pontos eles fazem parte do quê? Da mesma reta, certo? Então, nós acabamos de ver como que nós verificamos então se os pontos eles estão alinhados. Nós vamos calcular o determinante. Então, o determinante, ele é o quê? A primeira coluna são as coordenadas das nossas abscissas, certo? Então, nosso x. Então, x de A, menos 2. X de B, 4. E o x de C vale 1. Pronto. A segunda coluna é o quê? São as coordenadas das nossas ordenadas. Nosso y, certo? Então, aqui, o y de A vale 7, o y de B vale menos 11 e o y de C vale menos 2, certo? E a nossa última coluna é uma coluna de número 1. Pronto. Nós vamos calcular o determinante dessa matriz de ordem 3 e vamos verificar. Se ele for zero, então quer dizer que esses três pontos estão alinhados. Se não for zero, provavelmente algum desses pontos não faz parte da mesma reta, certo? Então vamos lá. Então, como nós resolvemos o determinante, como nós encontramos o determinante de uma matriz de ordem 3? Bom, a matriz de ordem 3 nós vamos precisar usar o que é chamado de regra de Sarri, que é o quê? É um método para você conseguir resolver esse tipo de matriz, que consiste em você repetir no final da matriz as duas primeiras colunas. Então, como seria isso? Então, o nosso determinante aqui vai ser o quê? Vai ser a matriz que nós já temos, certo? Menos 2, 7 e 1, 4, menos 11 e 1, 1,
menos 2 e 1. Certo? Essa aqui é a matriz que nós já temos. Então, para resolver, nós repetimos as duas primeiras colunas. Menos 2 e 7, 4 e menos 11, 1 e menos 2. Certo? Pronto. Então, nós montamos uma nova matriz. E aí, como nós resolvemos? Nós vamos multiplicar toda essa diagonal aqui na direção da diagonal principal. Então, nós vamos pegar essa diagonal aqui e multiplicar os seus elementos. Essa diagonal aqui também vamos multiplicar os seus elementos. E essa diagonal aqui e também iremos multiplicar os seus elementos, certo? Então, aqui nós temos menos 2 vezes menos 11 vezes 1. Menos 2 vezes menos 11, nós primeiro multiplicamos o sinal, então o resultado vai ser positivo. Porque menos com menos é mais. 2 vezes 11 vai dar 22. E 22 vezes 1 é 22. Pronto, aqui nós temos o resultado dessa multiplicação. A segunda, 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 1, 7. 1 vezes 4, 4. 4 vezes menos 2, porque aqui é negativo, menos 2. Então, 4 vezes menos 2, nós temos menos 8. Certo? Então, esse é o resultado da multiplicação. Segunda etapa é nós o quê? Vamos multiplicar também na direção da diagonal secundária. Certo? Então, essa diagonal e essa diagonal. Certo? Então, vamos lá. 7 vezes 4, ou 4 vezes 7, 28. 28 vezes 1, 28. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, nós temos 4 positivo. Certo? Lembrando que esses valores são independentes aqui. Já nós vamos trabalhar eles. 1 vezes menos 11 dá menos 11. Menos 11 vezes 1, menos 11. Pronto. Então aqui nós temos separados o que seria a multiplicação da nossa diagonal principal e a nossa diagonal secundária. Então o que nós fazemos? Nós somamos os valores individualmente em cada um dos lados e depois subtraímos o resultado da diagonal principal menos a diagonal secundária. Vou fazer aqui que vai ficar mais fácil de entender. Então aqui nós temos o quê? 22 mais 7 mais menos 8. Certo? Essa seria a nossa diagonal principal. E aqui nós temos o quê? Menos 11 mais 4 mais 28. Certo? Então vamos lá. Menos 11 mais 4, nós temos o quê? Menos 7, certo? Que prevalece o sinal do maior. Então nós temos menos 7 mais 28. Menos 7 mais 28, nós temos o quê? 21. Pronto, então a nossa diagonal secundária, somando os seus valores, nós temos 21. Beleza. A nossa diagonal principal, nós temos o quê? 22 mais 7, nós temos o quê? 29, certo? Mais com menos, dá menos 8. 29 menos 8, nós temos o quê? 21, certo? E a etapa final é nós fazemos o quê? A diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, nós teremos aqui o quê? 21, que é a nossa diagonal principal, menos o resultado da nossa diagonal secundária, que é 21. E isso aqui, obviamente, é igual a 0. Pronto. Nós encontramos, então, que o determinante dessa matriz de ordem 3, que nós extraímos os valores das nossas coordenadas do exercício, o determinante realmente é igual a 0. Ou seja, esses 3 pontos aqui, eles estão sim sobre a mesma reta, então eles estão alinhados. Então eles são colineares. Beleza, pessoal? Então, basicamente, esse é um exercício para verificar se 3 pontos dados são alinhados, certo? Nós vamos calcular o determinante e, por fim, nós verificamos. Se o determinante for 0, então os pontos eles estão alinhados. Vamos resolver mais um exercício para facilitar o nosso entendimento. Certo, pessoal? Esse exercício aqui, ele é uma variação do exercício anterior, inclusive eu até usei os mesmos valores. Porém, ele tem uma diferença. Aqui, eu ocultei uma das coordenadas. Então, esse é um exercício bem comum também de nós encontrarmos, e ele vai dizer o seguinte, ó, determine o valor de m, certo? De modo que menos 2 e 7, m menos 11 e 1 e menos 2 estejam alinhados. Aqui, ele faz o papel diferente.
ele já nos diz, de certa forma, que os 3 pontos eles estão alinhados. Porém, é necessário saber qual a coordenada M precisa ter para que esses pontos eles realmente estejam alinhados, certo? Então, nós vamos não fugir do padrão, nós vamos resolver da mesma forma. Como que nós encontramos, como nós determinamos se 3 pontos eles estão alinhados? Nós encontramos o determinante, certo? E é justamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos repetir a mesma metodologia que nós usamos no exercício anterior. Então, a nossa primeira coluna são as nossas coordenadas de x, certo? As nossas abscissas, então nós temos menos 2, m e 1. A segunda coluna são as nossas ordenadas, então nós temos 7, menos 11 e menos 2. E a nossa última coluna é 1. Isso aqui, se eles estão alinhados, precisa ser igual a zero. Nesse caso, nós não vamos verificar se eles estão alinhados, nós já estamos dizendo que eles são alinhados. Precisamos encontrar qual valor m precisa ter para que isso aconteça. Então, nós vamos resolver o determinante da forma que nós acabamos de resolver no exercício anterior. Escrevemos novamente, né, a nossa matriz de ordem 3. E repetimos então as duas primeiras colunas, menos 2, 7, m menos 11, 1 e menos 2. Isso aqui necessariamente precisa ser igual a zero. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos multiplicar então a nossa diagonal principal. Menos 2 vezes menos 11, nós temos 22, positivo, certo? 22 vezes 1, então 22. 7 vezes 1, 7 vezes 1, 7. 1 vezes m, m. m vezes menos 2, eu tenho menos 2m. Certo? Maravilha. Essa é a nossa diagonal principal. Nossa diagonal secundária aqui vai ser 7m e 1 multiplicado, menos 2. Menos 2, 1 e menos 2. 1, menos 11 e 1. Cuide sempre na construção da sua matriz, porque às vezes no meio do cálculo você pode acabar se perdendo, certo? Então, observe bem se as diagonais elas estão corretas. Então aqui nós temos 7 vezes m, 7m. 7m vezes 1, 7m. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 2, eu tenho 4 positivo. 1 vezes menos 11 dá menos 11. Menos 11 vezes 1, menos 11. Aqui nós temos a nossa diagonal secundária. Então, vamos organizar o nosso determinante. Nós temos a nossa diagonal principal, 22, então nós somamos, mais 7, mais menos 2m. Nossa diagonal principal. Menos a nossa diagonal secundária. Menos 11, mais 4, mais 7m. Certo? Então é a principal menos a secundária. Às vezes a ordem aqui pode confundir, mas essa daqui é a nossa diagonal secundária. Isso aqui nós sabemos que precisa ser igual a zero, certo? Para eles estarem alinhados, então o nosso determinante precisa ser igual a zero. Então aqui nós vamos organizar. Então nós temos 22 mais 7, mais com menos, dá menos, então menos 2m. E aqui nós também vamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais, então nós temos mais 11. Menos com mais é menos, então nós temos menos 4. E o menos com mais é menos 7m, igual a zero. Pronto. Aqui já está começando a ganhar forma o nosso cálculo. Então, vamos lá. Vamos deixar separados os nossos valores inteiros e os nossos valores com a incógnita m. Então, nós temos aqui 22. 22 mais 7 já dá 29. Vamos calcular aqui. Então, 29. 11 menos 4, nós temos 7, certo? Então, mais 7. Pronto. Então, agora nós temos aqui menos 2m, menos 7m. Isso aqui igual a zero. 29 mais 7, nós temos o quê? 36, certo? Menos 2m, menos 7m, nós vamos somar. Ou seja, nós temos menos 9m, igual a zero. Pronto. Agora vamos separar
esses dois valores. Nós temos o 36 igual, menos 9m vai para o outro lado trocando o sinal, então nós temos 9m positivo, certo? Então aqui nós temos o que? 36, o 9 está multiplicando o m, ele passa dividindo. Então 36 dividido para 9 é o nosso valor de m. Então, por fim, nós encontramos o que? Que o m, 36 dividido para 9 é 4, porque 4 vezes 9 é 36. Pronto. Encontramos o valor de m. Ou seja, para que então esses três pontos eles sejam alinhados, o nosso m precisa valer 4, certo? Que é justamente o valor que nós tínhamos no exercício anterior. Então, nosso m precisa valer 4 para que esses três pontos estejam alinhados. Quis colocar esses dois exercícios porque são os exercícios mais comuns de nós vermos quando estamos estudando sobre condição de alinhamento de três pontos. Certo, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Bons estudos e até o próximo vídeo.